dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí no Agência Cast, o podcast do Agência. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, Thiago Marques, dublador, que vai comentar um pouco pra gente sobre a ameaça da inteligência artificial na dublagem. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Maravilha. E só lembrando que a gente tem a reportagem escrita sobre a ameaça da IA da dublagem na agência. Então, caso tenha interesse, o link vai estar aqui nos comentários. Beleza? Bom, primeiramente, fala um pouco de você, sobre como você entrou nesse mercado, o quanto tempo de mercado você tem, os personagens que você já dublou. Conta um pouco pra gente. Beleza. Bom, eu sou o Thiago Marques, né? Eu estou no mercado faz 8 anos e eu acabei entrando no mercado em decorrência de um curso de teatro. Né? Enquanto eu fazia o curso de teatro, fizeram um workshop de dublagem, aí eu acabei fazendo com uma companheira minha. A gente gostou, né? Ela mais do que eu na época, e aí ela falou, não, vamos fazer o curso, tal, não sei o que, a gente fez, né? Continuou fazendo a formação de teatro, fez o curso de dublagem, e aí eu acabei me apaixonando e acabei seguindo na área. Então, eu fiz vários cursos de dublagem, né? Entrei com vários professores, vários mestres, e acabei entrando no mercado meio que o meu primeiro professor falou, não, você está pronto, e vai! E aí eu fiz um registro de voz, né, em um dos estúdios. Desde então eu comecei a trabalhar. Então eu trabalho na área desde 2017, né? Ah, mas E aí de lá para cá eu fiz bastante coisa, muita coisa, muita pontinha, né, que a gente fala, vozerio, algumas coisas maiores. Então, tipo, tem o Josh do 90 Dias para Casar, tem o Darkwing, que a gente estava falando agora há pouco do Invencível, tem um dos meus favoritos, que é o Máximos do Fallout, né? Brincando com Fogo, também tem Largados e Pelados, que são os clássicos, né, que a gente acaba fazendo. E aí eu acabo entrando também por conta de gostar da dublagem em relação a acompanhar anime, acompanhar série, né? E aí hoje em dia, por estudo e tudo mais, eu acabo acompanhando muita coisa dublada, né? Eu vejo muita coisa dublada. Então, meio que esse o trajeto que eu tenho feito. Bacana. E agora perguntando, como você atua na área, já tem aí bastante tempo de mercado, qual a sua opinião sobre a ameaça da inteligência artificial? Você tem medo que a IA tome o seu trabalho, alguma coisa desse tipo assim? Eu entendo que a IA ela veio para modificar toda a sociedade como a gente conhece, né? E ela veio para ocupar postos de trabalho de diversas formas. E eu entendo que na dublagem não vai ser tão diferente. Por isso que hoje a gente tem essa luta pela regulamentação, né? Para poder trabalhar em cima de como utilizar a IA. Né? Como utilizar a favor, né? Não contra. E aí a gente tem muito essa questão de, hoje a IA não vai tomar o trabalho da dublagem, mas a gente não sabe amanhã como é que vai ficar, né? Então eu entendo que sim, em algum momento a IA pode acabar sendo o que de fato faz a dublagem, né? Mas nesse momento, agora, eles não têm um banco de dados suficiente de voz em português brasileiro para fazer isso, né? A gente vê que, por exemplo, em inglês, eles têm muito mais material, além do que é um campo que muito mais gente domina, né? Então, eu entendo que para outros mercados acaba sendo mais um facilitador maior, né? De pegar um filme daqui e dublar em outra língua, em inglês, por exemplo, que eles têm mais material. Mas em português hoje eu entendo que não. Claro que realmente a gente precisa estar de frente com isso para entender como que vai ser utilizado, para ser utilizado em prol do mercado de trabalho, não contra os trabalhadores da área. Sim. E você já teve contato com alguma produção que foi feita com vozes em IA? E como que foi essa experiência? Foi horrível, foi uma morte horrível. Eu não sei se vocês viram o Silêncio de Marcos Fremen. Silêncio de Marcos Tremer, né? Filme uruguaio, uma coisa assim. Então. E aí isso foi um grande susto para todo mundo, né? Sim. Relativamente um alívio também, né? Em relação a, nossa, mas está assim ainda, né? Porque a gente via que a IA, ela consegue se aproximar em relação à semelhança vocal. Então ele consegue pegar uma voz de outra língua e passar para o português.
mas ele não consegue saber como fazer isso. Então as nuances estão completamente distorcidas e bizarras, a voz muda de acordo com o que é feito, né? Enquanto a pessoa está gritando, a IA não consegue fazer o grito, então eu vejo que ela está completamente perdida, né? Sim. E claro, porque tem muitas nuances, né, dentro de um trabalho de ator, né? Tanto que todo dublador precisa necessariamente ser ator. Né? Então eu entendo que como a inteligência artificial ainda está na questão de triste, alegre, né, com raiva, então é uma coisa muito ligar botão ainda. Sim. Então ela só consegue disparar essas emoções primordiais, digamos. Entendo. Ainda não consegue ter as nuances que a gente faz no trabalho mesmo. Sim. Eu cheguei a assistir um trecho do Silêncio do Marcos Tremer Sim. e não consegui passar de 10 minutos do filme porque, nossa, inassistível em português aquele filme com a voz de IA. Muito Ficou bizarro. realmente, assim, como você mesmo disse, é preocupante pensar que já estão testando as vozes realmente, assim, pô, o filme foi da Amazon Prime Video, pô, um serviço enorme de streaming, mas por um lado positivo, que bom que ainda está ruim daquela forma. Dá um alívio e reforça o argumento da classe de dubladores que luta para regulamentar, que não utilizem IA para substituir o trabalho. Sim, e a gente vê que a questão dos trabalhos artísticos em geral, né, é interessante que se faça por pessoas, que seja feito por pessoas. Pela questão da gente ter a emoção, da gente poder fazer a tratativa do que é ser de fato humano, né? De como lidar com isso. Inclusive, na luta em relação à regulamentação de inteligência artificial, a gente tem a Unidade, por exemplo, que é um coletivo de ilustradores, né? Sim. A Unidade ela tem fomentado muito, principalmente na internet, né? Esse canal, essa via de informação, de como passar, né, essa mensagem de como utilizar a inteligência artificial. Sim. E tal, o que acaba fazendo muito sentido com o que a gente também faz. Né? Então acaba sendo uma via de mão dupla ali, a dublagem viva e a Unidade. Né? Falando do dublagem viva, como que funciona assim? O que o movimento tem lutado efetivamente? Porque eles estão lutando para uma regulamentação da inteligência artificial. Mas como? Existe algum projeto de lei que eles estão apoiando ou lutando para criar alguma coisa desse tipo? Sim. A dublagem viva ela tem corrido com alguns projetos de lei. Né? Um deles, que é o mais conhecido, é o 2338 de 2023, que diz respeito à regulação do uso da inteligência artificial. Dentro desse trabalho, né, que rolou agora no Senado, agora ele está passando na Câmara dos Deputados, né, existe uma frente ampla para trabalhar em prol das Big Techs, falando da Câmara. Né? Então a gente tem acompanhado esse processo exatamente para poder pegar esse projeto de lei e fazer com que ele faça frente aos trabalhadores da área. Né? Não só para proteger o trabalho, mas para proteger também como que essa IA é utilizada. Né? A gente tem muitos crimes virtuais que vão começar a acontecer, que já estão acontecendo, em decorrência do uso da inteligência artificial. Né? A gente eu vi uma notícia ontem que passaram, acho que alguns estudantes de Cuiabá, de uma escola de Cuiabá, que pegaram imagens de alunas, né, e colocaram na IA para poder gerar imagens pornográficas. Caramba! E isso não aconteceu só em um lugar, aconteceu em BH, né? Então tem outros lugares que estão fazendo isso. Sim. Outras pessoas estão fazendo isso pela questão do acesso. E aí a gente fica pensando, como que vão ser as eleições, né, ano que vem? Nossa, não quero nem pensar. Como que vai ser os novos golpes, sabe, de celular, né? A gente tem como confirmar hoje por chamada de vídeo. Né? Você faz uma chamada de vídeo, você olha o vídeo e você fala, não, é a pessoa que eu estou falando, de fato. Daqui para frente não vai ser mais assim. Como que a gente vai fazer? Né? E com os avanços da IA, se não tiver uma regulamentação, vai ficar ainda mais difícil de entender, porque se a IA for totalmente liberada, faz o que você quiser, não há limitações morais, por assim dizer. Morais sim, mas legais. Exatamente. Qual o limite que isso vai chegar? Vai além de golpes, vai além de
gerar conteúdo pornográfico. Sim, sim. É uma grande incógnita o limite dessa tecnologia. Sim, então, e é por isso que esse projeto de lei ele é interessante a partir do momento em que ele trabalha com a transparência, né? Então, com que informação que a gente está colocando dentro do banco de dados da IA, né? Com o consentimento que a gente fala, né? Então, foi autorizado a ser colocado esse dado lá? Né, essa informação foi autorizada, e com a remuneração, no caso de ilustrações, no caso de vozes, né, no caso de trabalhos, então artigos, escrita, né, livros. Então, se existir transparência, consentimento e remuneração, está tudo bem, porque existe como enxertar esses dados lá. Né? E a partir do momento em que eu gero alguma coisa, eu consigo fazer como que fala? Eu consigo revisar de onde veio esse material. Então eu consigo fazer ali uma engenharia reversa para poder entender de onde veio essas informações para poder gerar aquele dado, de quem fez, né? Quem gerou isso. Então é mais uma segurança, né? Tanto para quem vai utilizar, quanto para quem coloca, quanto para quem vai ter esse resultado final, né? Para as pessoas que vão consumir de fato, né? Essa geração de informação. Sim. Então, o projeto de lei do 2338, a intenção dele inicial era essa. Né? Agora a gente está muito atento para poder entender, porque essa questão de consentimento, as Big Techs estão tirando. Então assim, a gente coloca a informação lá, não importa de quem veio. Mas remunerou? Não remunera, está tudo na internet, sabe? Não precisa remunerar. Sim. Né? Então, isso acaba fazendo com que várias frentes de trabalho vão ser minadas, vão acabar. Né? E é como se roubassem o meu celular na rua e, em vez de vender o meu celular, desmontassem meu celular, juntassem com o seu, que foi roubado, com o do fulano, com o ciclano, para montar um novo celular e falar, olha, esse daqui é um celular. Ele não foi roubado, ele foi remontado, sabe? É quase isso assim que a IA está fazendo. Além disso, né, a dublagem viva, a gente também está com o projeto 1736. Né? Ele é direcionado para a dublagem. Né? Ele correu também no Senado para votação, ainda está arquivado. Né? Além disso, a gente também tem a ADDC, que é a Associação Dário de Castro, né, que é do Rio de Janeiro, que eles estão com um projeto, né, na verdade uma pretensão de projeto de lei para instituir, que conseguiu agora as assinaturas, as 20 mil assinaturas que precisaria, né, para poder começar a dar a decorrência dentro do Senado, né, na Câmara. Então esse ainda é um embrião, né? Entendi. Mas todo mundo fala que eu ainda não consegui parar para ler esse, né? Mas todo mundo fala que é um projeto que ele vê a área de dublagem como um todo e é focado para a área de dublagem. De ponta a ponta, aí técnicos, tradutores, diretores, dublagem, né, no geral. Então, a gente tem essas frentes. Tem algum projeto que eu não sei o quanto ele está andando, se é o projeto que você citou que está arquivado no Senado aguardando votação, que planeja tornar a dublagem um patrimônio nacional e que proíbe o uso da IA? É isso que você comentou? O que eu comentei, o 1736, ele, na verdade, institui, né, como projeto de lei, que a dublagem seja feita com estúdios brasileiros e com pessoas, com vozes naturais, não com vozes sintéticas. Então, isso acaba minando a utilização de inteligência artificial diretamente para a criação de voz na dublagem, né? Então, abre margem para outras questões. Então, por exemplo, a utilização de IA para poder sincar melhor a boca, para talvez fazer um ajuste ali no tom do que está sendo feito, né? Um pitch vocal ali melhor. Né? Então, ele tem um pouco disso também. Né? Acaba dando margem para o trabalho da IA como ferramenta, não como criador. Né? Bacana. E, por fim, qual mensagem você deixaria para quem está começando na carreira? Me usando como exemplo, eu estou tentando entrar no mercado, ainda não tive experiências profissionais. E que conselho você daria para alguém como eu ou qualquer outra pessoa que quer entrar e sonha em se tornar um dublador? Eu acho que aqui não tem como não citar a Fernanda Montenegro, né? O que ela diz quando perguntam para ela sobre ser ator, atriz, desista. Não vá. Né?
O mercado é difícil, o mercado é duro, né? E cada vez está pior, né? Hoje ele não paga tão bem quanto deveria, né? E é um mercado que não tem, ele é muito ingrato em relação a... As pessoas hoje são PJ, né? São empresas. Então, a gente não tem um retorno, por exemplo, de aposentadoria. Então, eu acompanho hoje dubladores mais velhos tendo que trabalhar até hoje, tendo pouco trabalho, com uma aposentadoria ruim, sabe? Então, é necessário um investimento de vida, é necessário fazer grandes coisas. E aí, também continuo citando, né, Fernanda Montenegro. Se você sentir que não dá, você não consegue lavar uma louça sem pensar em dublagem, sem pensar em atuar, você está realmente apaixonado pela área, aí você volta. Mas saiba que vai ser difícil, né? Mas realmente assim, é muito prazeroso você dublar, é muito prazeroso estar na bancada, mas a gente vê que o mercado hoje, como ele está, muito provavelmente parte dos dubladores ou das pessoas que se chamam dubladores, né, podem acabar com o mercado antes da IA, sabe? Caramba. Porque existe toda uma questão de sucateamento, né? Então, lá atrás, em 1997, quando houve greve, 2000, que os dubladores faziam greve, se uniam, tanto o Rio quanto São Paulo, eles instituíram um mínimo. Esse mínimo, ele corre praticamente até hoje. O problema é que a questão do MEI, a questão do CNPJ, né, a questão da microempresa, abre margem para que isso vire um sucateamento, para que isso role uma uberização. Então acaba tendo estúdios de beira de esquina, sabe, que cobram menos. E aí a pessoa fala, eu sou novo, R$10 para eu dublar, para eu fazer o que eu gosto? Por que não? Né? Então tem um estúdio na Argentina. Eu não estou conseguindo trabalhar aqui. Vocês me pagam quanto, Argentina? Tá bom. R$10? Tá valendo. R$50? Porra, por que não, sabe? E aí são as pessoas que não conseguem reconhecer o quanto vale o empenho, né? O quanto vale o seu trabalho, o quanto você se esforça para estar ali, né? Então hoje eu sou uma das pessoas que tem orgulho de falar os estúdios que eu trabalho, porque são estúdios bons, são estúdios que trabalham com a nossa tríade de técnico, diretor e dublador, né? São estúdios que estão voltados realmente para poder fazer uma entrega de um trabalho de dublagem com qualidade, cada vez mais com qualidade. E aí a gente vê produções saindo, eu estava vendo hoje uma produção que saiu, que era para ser um clássico nosso e saiu de um jeito assim, qualquer coisa, sabe? Caramba. E isso me deixa mal, porque era para ser uma superprodução. O Brasil adora essa produção. E aí, quando chega aqui, vem de qualquer jeito. Aí acaba sendo essa coisa de jogar contra, né? Entendi. Então é quase como se jogando essa qualidade para baixo, você fala assim, eu vou pegar uma baixa qualidade por um preço mais alto, eu vou pegar a IA, que é o preço ainda menor, sabe? Que é quase o mesmo preço. Entendi. Tanto faz, se estão aceitando qualquer coisa está valendo. Fica difícil, né? Se você já tem um produto feito por humanos que você está cobrando mais e ele não entrega o suficiente que a dublagem humana se propõe a entregar e a IA tá lá por muito mais barato, assim, ainda vai ser inferior, mas vai ser muito mais barato, acaba ficando mais inteligente para as Big Techs. Sim. Se vai estar ok de qualquer jeito, eu prefiro o ok que eu vou gastar menos. Exato. Exatamente. É exatamente por esse caminho. Mas é isso. Se vai continuar no mercado de dublagem, se esforça, estuda, teatro. Teatro é a melhor coisa. Leitura. Então, lê todo dia, nem que seja uma página, 2 páginas, sabe? Não consigo parar meia hora para ler um parágrafo, sabe? Lê em voz alta. É muito bom. E esse dia a dia, essa rotina, né, de estudar, de atuar, que vai fazer com que você tenha um crescimento maior dentro do estúdio, para acabar com a ansiedade. Com certeza. Saca? Muito importante. É isso. Maravilha. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar a mais? Eu acho que eu queria agradecer o convite,
Obrigado aí, acho que foi bem tranquilo a conversa. Espero que o trabalho de vocês vingue, que seja bem legal, que vocês consigam divulgar bem. Ah, sim, espero também. E acho que é isso. Maravilha. Beleza? Muito obrigado você que assistiu, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Valeu. Lembrando que caso queira ler a reportagem sobre a ameaça da IA na dublagem, está aqui nos comentários. Se quiser ler também, eu te mando o link também.